Beleza, turma. Bom dia novamente. Vamos dar sequência aqui, então, na nossa matéria. Agora a gente inicia uma segunda parte do curso, né? Feita aí a primeira prova. A gente vai agora até o final do semestre nesse mesmo assunto, tá? Um assunto um pouquinho mais extenso, mas um pouco mais rico também, em termos de eletrônica. Vou começar a falar de transistores, tá? Aqui nessa disciplina, eu vou falar para vocês. O foco da disciplina não é exatamente em transistores, tá? Mas eu vou fazer como se fosse um grande parêntese, igual a gente fez quando a gente estava falando de diodos, onde eu comecei falando da física de semicondutores. A gente falou sobre mecanismos de transporte, sobre portadores de carga elétrica, como é que a gente faz eles aparecerem lá. E aí, a partir daquela ideia do semicondutor, montei um dispositivo que era a junção semicondutora, tá? A junção P. E aí, a partir dali, a gente construiu a ideia do diodo. Aqui o que eu vou fazer com vocês é muito parecido para os transistores, tá? E a gente vai ver dois tipos de transistores em particular aqui, tá? Apesar de que existem mais tipos e outros tipos que são bastante úteis, tá? O primeiro deles, eu vou começar pelo transistor que a gente costuma chamar de MOSFET, o transistor de efeito de campo, tá? É feito numa tecnologia específica. Eu vou começar a falar dele hoje. O segundo tipo de transistor que a gente vai ver são os transistores bipolares de junção. Eu vou começar com o transistor FET, o transistor de efeito de campo, porque a estrutura física dele é ligeiramente mais complicada do que a estrutura física do transistor bipolar, mas a física dele é um pouco mais simples, tá? De toda forma, o que a gente está querendo, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai olhar do ponto de vista físico, como é que funcionam esses dois caras aqui, tá? Deixa eu seguir aqui o autório, né? Vou começar aqui pela física. Mas o que eu estou interessado é encontrar um modelo de circuito. E eu quero já adiantar um pouco aqui similaridades entre esses dois caras, tá? Porque apesar deles serem diferentes, vão ver que as equações são diferentes, as equações específicas de cada um são diferentes. Esses dois caras, eles têm um comportamento muito parecido, tá? Eles vão ser dispositivos de 3 terminais, ou seja, eu tenho 3 terminais que vão nos interessar, tá? Se eu tenho 3 terminais, eu vou precisar estudar mais de uma relação tensão-corrente, tá? E o que a gente vai fazer é escolher um terminal, que a gente vai chamar aqui de terminal comum, ok? Terminal comum, que vai ser o terminal que eu vou utilizar como se fosse a referência de definição de tensões desses dispositivos, tá? Então, é como se eu tivesse uma tensão V1 aqui, uma tensão V2 aqui, e o que eu vou estar interessado é se eu consigo definir duas tensões, que eu vou querer saber a relação entre essa tensão V1, essa corrente I1, uma relação entre essa tensão V2 e essa corrente I2, mas não só isso, tá? Porque perceba que nesse tipo de dispositivo agora, pode ser que a tensão V1 influencie alguma coisa na corrente I2. E a recíproca é verdadeira. Pode ser que a tensão V2 influencie na corrente I1, tá? Em pares de terminais distintos, ok? Então, o que a gente vai precisar aqui é analisar pelo menos 4 parâmetros para ver como que esse par de tensões e par de correntes eles se relacionam entre si, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês é que, a partir desses modelos de circuito, que são ligeiramente diferentes para os dois transistores, tá? A gente vai chegar num modelo que é basicamente num modelo comum, tá? Que tenta capturar as características em comum entre esses dois transistores, meio que entre quaisquer transistores, tá? E a partir desse modelo comum, que eu vou fazer com vocês na sequência, é usar isso aqui para construir amplificadores, que é o assunto final da disciplina,
tá? E aí a gente vai definir um pouco melhor o que é o amplificador, como é que eu construo o amplificador a partir de dispositivos um pouco mais básicos. E agora, ao invés da gente só usar o amplificador como se fosse uma caixinha preta, que foi o que a gente fez no começo da disciplina, tá? Quando a gente fez um amplificador operacional, a gente pegou um circuito que alguém fez, colocou dentro de uma caixinha preta e falou, olha, isso aqui é um amplificador. O que a gente quer fazer agora é um amplificador a partir de first principles, né? De primeiros princípios. Tudo bem? É isso aqui que a gente vai seguir até o final do semestre, tá? E aí vou fazer vários comentários sobre quais os tipos possíveis de amplificadores que a gente pode fazer. Eu vou mostrar para vocês que só existem 3 amplificadores que a gente vai poder fazer a partir de um transistor, né? Que é o tema aqui da disciplina. Vou mostrar as características desses 3 caras, mostrar como é que a gente combina esses 3 caras, como é que a gente projeta, como é que a gente escolhe os parâmetros. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? E aí, a gente termina isso. Quem se interessar por esse assunto, convido de novo a fazer a disciplina de Eletrônica 2 na sequência, quando ela for oferecida novamente, porque a gente parte dessa ideia aqui e vai construir amplificadores um pouco mais sofisticados, circuitos um pouco mais sofisticados a partir disso. Por exemplo, a partir do amplificador a um transistor, que é o que a gente vai fazer, para construir de fato um amplificador operacional, para construir filtros, para construir outros circuitos um pouco mais interessantes. Dito isso, opa, tá de brincadeira comigo? Pronto, limpou a tela, né? Dito isso, deixa eu comentar dois fenômenos preliminarmente aqui, antes de começar a falar da estrutura dos transistores, porque o princípio básico de funcionamento do transistor de efeito de campo MOS, que eu vou mostrar para vocês, é baseado em 2 ideias, tá? A primeira delas é carga em capacitores. Lembrem aqui do seguinte, tá? E essa ideia vai ser muito fundamental. A ideia básica de fazer um capacitor é eu ter uma placa, uma segunda placa condutora. Tá chegando bem meu áudio aí, gente? O Tim está falando que tá travando aqui, tá com conexão ruim? Tá tranquilo, professor. Só a câmera que tá travando um pouco, mas não importa. Mas tá rolando, né? Beleza. Então vamos lá. A ideia básica de formar um capacitor é ter dois condutores quaisquer, tá? Não importa nenhum material deles, mas importa que sejam condutores, importa que eu consiga acumular carga nesses materiais aqui, separados por um isolante, tá? Então imagine que aqui tem carga positiva, aqui tem carga negativa, e outro um isolante entre eles, tá? Essa é a ideia básica do capacitor. E aí, algo que, assim, em termos de circuitos, a gente modela isso aqui. A gente usa esse símbolo de circuito, define uma tensão em cima desse capacitor, e a gente define uma relação linear, tá? Entre a tensão, que está ali disponível no capacitor, que está imposta no capacitor, e a carga que se acumulou, tá? Então, a relação importante no capacitor é Q é igual a C vezes V, uma relação linear entre a carga que está acumulada ali e a tensão que eu aplico em cima do capacitor, tá? Isso quer dizer o seguinte, lembra que tensão tem a ver com campo elétrico, ok? Tensão tem a ver com campo elétrico. O campo vai ser aproximadamente, tá? A tensão dividido pela distância entre essas placas aqui. É mais ou menos a ideia do campo que vai aparecer aqui, tá? Então, a primeira ideia fundamental para entender o transistor MOS, o MOSFET, é perceber que, ou lembrar, pelo menos, que se eu tenho um capacitor, se eu conseguir identificar um capacitor lá na minha estrutura física do meu dispositivo, tá? Eu vou conseguir controlar a quantidade de cargas elétricas nesse capacitor, controlando uma tensão, controlando um campo elétrico, tá? Então, eu posso usar campo para aumentar a quantidade de cargas ou diminuir a quantidade de cargas que estão disponíveis em algum lugar. Perceba que,
para fazer isso, uma ideia é, eu pego um capacitor desse, eu aumento a tensão, eu aumento a quantidade de cargas que estão disponíveis, tanto na placa de cima, quanto na placa de baixo, ok? Do lado de cá, ó, onde acumulou as cargas positivas, vou ter carga total mais Q, e onde acumulou a carga negativa, eu vou ter carga total menos Q, de tal forma que eu tenho um balanço zero de cargas aqui, ok? Se eu quiser diminuir a disponibilidade de cargas nos lados do capacitor, basta diminuir a tensão que está aplicada nesse cara nas placas, ok? Então, perceba, esse é o primeiro princípio mais importante, tá? Para o transistor MOS. Eu consigo controlar a disponibilidade de cargas utilizando o capacitor, alterando a tensão que tem em cima desse capacitor, ok? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa isso para construir o dispositivo. Segunda observação, também de circuitos, tá? Que vai ser fundamental para entender o comportamento desse dispositivo, tá? As cargas preferem caminhos de menor resistência, que é uma ideia meio óbvia a essa altura do campeonato para vocês, eu espero, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Dá uma olhada naquela ideia do divisor de corrente. Se eu aplicar uma tensão aqui, eu vou observar, ou deveria observar, uma corrente que eu vou chamar de I. Tem um R1 aqui, tem um R2 aqui. E a ideia é que a corrente ela vai se dividir, uma parte dela vai passar por este caminho, vai circular por esse caminho aqui. Uma segunda parcela vai tender a circular por esse outro caminho, tá? A corrente I1 do lado de cá é V dividido por R1, a corrente 2 é V dividido por R2. E aí repare que, tá? Repare que isso aqui precisa acontecer, I igual a I1 mais I2. Por isso que a gente vai dizer que vai dividir a corrente, tá? Para uma mesma corrente I, imagina que essa corrente I é constante, tá? Se eu aumentar o valor dessa resistência aqui, R1, se aqui tiver um valor grande, o valor da corrente que vai passar por aqui vai ser menor, tá? Vai ser pequeno, tá? Ou seja, se eu tiver dois caminhos que as cargas podem escolher passar, elas vão preferir passar, a maior parte delas, pelo caminho de menor resistência. Só isso que a gente está dizendo aqui. Nunca tirem isso da cabeça de vocês, porque isso é extremamente importante para a gente, porque no Transformers o que a gente vai fazer é em algum momento, criar dois caminhos para a carga poder passar, escolher passar. Um caminho que tem muita resistência, um caminho que tem pouca resistência, e é esse que vai ser o pulo do gato, tá? O caminho de pouca resistência é um caminho que a gente pode desligar, tá? E como que a gente vai poder desligar? Tirando ou colocando cargas lá, em algum lugar, tá? Em algum lugar aqui no capacitor. Então, a gente vai usar esse fenômeno aqui de conseguir acumular cargas em algum lugar, usando o capacitor, para ligar um caminho novo ou desligar um caminho novo. E esse caminho novo, que a gente vai fornecer lá para as cargas, tá? É um caminho de baixa resistência. Ou pelo menos é isso que a gente vai tentar fazer. Um caminho de baixa resistência. Tudo bem, gente? Então, fiquem com isso aqui sempre em mente, tá? Dito isso, como é que é a estrutura física, então, do transistor MOS? E é impossível não lidar aqui com a estrutura física, porque é isso que a gente vai precisar analisar, tá? A gente vai ter, se antes eu tinha na junção PN um lado P, um lado N, tá? Agora eu vou fazer uma estrutura que tem duas junções PN, e aí ainda tem uma pitadinha de pimenta, tá? Eu vou fazer uma estrutura que é assim. Vou começar com um cara aqui, um material tipo P, tá? Eu vou formar uma regiãozinha aqui, tipo N do lado de cá, tipo N do lado de cá, ok? E aí perceba, é como se fosse, tá? O como se fosse não quer dizer que é,
Tudo bem? Então, muita atenção com isso. Mas é como se fosse um diodo, uma junção PN apontada assim, como se fosse uma junção PN apontada assim, tá? Como se fosse, à primeira vista, é muito parecido com fazer um circuito assim, tá? E repare, se eu parasse por aqui, se eu tentar passar a corrente do lado de cá, esse diodo da esquerda impede isso. Se eu tentar passar a corrente na outra direção, o diodo da direita impediria isso, tá? E é isso o normal do transistor quando ele está desligado, tá? Esse é o normal do transistor quando ele está desligado. É meio que assim que ele vai se comportar. Vai tentar bloquear qualquer corrente que passar ali por ele, por esses dois terminais, tá? Cadê? Deixa eu limpar um pouco isso aqui. Como é que eu vou fazer para controlar, para fornecer corrente para esse circuito, tá? Ou fazer com que esse circuito seja mais condutivo? Eu vou adicionar mais 2 camadas de alguma coisa, tá? Eu vou adicionar uma primeira camada aqui de material isolante, uma segunda camada aqui de material condutor, tá? De material isolante no meio e o material condutor. E aí perceba o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é formar um sanduichinho, um capacitor de placas praticamente placas paralelas, tá? Eu tenho aqui uma região condutora, eu tenho embaixo uma região condutora, tá cheio de carga móvel lá, carga P, mas é carga móvel, tá? E separadas por um isolante. Então, estou formando nessa direção vertical aqui um capacitor, nessa direção horizontal, 2 junções semicondutoras, ok? E aí, essa provavelmente vai ser a única vez que vocês vão me ver desenhar a terceira dimensão desse negócio aqui, tá? Depois eu vou deixar sempre implícito que tem essa terceira dimensão, tá? A dimensão que entra no desenho, né? Perpendicular aqui à tela que eu estou desenhando, tá? Mas é porque essa dimensão ela vai ter uma certa importância, que ela vai aparecer na equação, essa dimensão. Por isso que eu vou marcar aqui para poder marcar a geometria dele, tá? Então, esse cara aqui, que a gente precisa pensar, é que ele é... Opa, tá bom. É que ele é um negócio tridimensional assim, tá? Basicamente é isso que está acontecendo. E aí aqui eu vou definir alguns termos, tá? Alguns nomes e algumas dimensões, porque essas dimensões a gente vai precisar para fazer a conta do dispositivo, tá? Da coisa toda. Eu vou precisar, primeiro, eu vou dizer que essa distância aqui, ó, entre essas duas junções PN, essa região central aqui, vou dizer que essa distância aqui eu vou chamar de L, L de comprimento, tá? Lembre. Esse tamanho aqui, eu vou chamar de W, que é como se fosse a profundidade do dispositivo, que eu vou chamar de largura do dispositivo, tá? A espessura desse óxido aqui vai ser importante, tá? Então, a espessura desse óxido, essa dimensão assim, quanto que é a espessura, né? Quanto que é a grossura daquela fatia ali, tá? Eu vou chamar de Tox. Vou chamar só de T ou de Tox, tá? Porque normalmente aquela camadinha ali isolante é formada por um óxido, um material oxidado, tá? E eu vou dar nomes para os terminais do dispositivo, tá? No caso aqui, se a gente for olhar, a gente consegue definir 4 terminais, tá? Esse primeiro terminal aqui, que eu vou chamar de S de fonte, source. Esse terminal aqui, que eu vou chamar de gate, ou porta. Esse terminal aqui, que eu vou chamar de dreno. E o terminal aqui embaixo, essa região P, tá? Que eu vou chamar de B de corpo, né? De body, ou bulk, tá? Que é o termo que vocês vão ver em inglês, tá? E aí, primeira coisa, então, tem um dispositivo de 4 terminais e há 5 minutos atrás eu falei para vocês que eu queria um dispositivo de 3 terminais, tá? Então, vamos convencionar alguma coisa aqui, antes mesmo até da gente ver o funcionamento do circuito, tá? Mas eu vou convencionar algo com vocês. Eu vou convencionar um símbolo de circuito para começar a brincadeira, tá? E aí, perceba, eu vou inventar um símbolo aqui que precisa ter 4 terminais, afinal, tem 4 terminais
quatro regiões ali que eu preciso representar, tá? E aí eu vou representar, vou usar o símbolo da seguinte forma. Pronto, vou usar esse símbolo da seguinte forma, tá? Onde, perceba lá, eu tenho meus 4 terminais, esse aqui vai ser minha porta, esse aqui vai ser o meu dreno, esse aqui vai ser minha fonte, esse aqui vai ser o meu bulk, tá? Já uma convenção que eu vou usar com vocês. Perceba que o dispositivo, do ponto de vista físico, ele é simétrico, tá? E a gente, de fato, constrói ele simétrico em relação ao fonte ou dreno, tá? Do ponto de vista físico, não tem diferença virar aqui e falar, o dreno é fonte, o fonte é dreno, quem que é? Não interessa fazer esse giro aqui, não tem nenhuma diferença entre os dois terminais, tá? Não tem nenhuma diferença de dopagem, na prática, pelo menos, a gente não faz nenhuma diferença. Entre a dopagem daquelas duas regiões N, tamanho delas, normalmente na prática não tem nenhuma diferença mesmo, tá? O dispositivo é realmente simétrico em relação a uma linha de simetria que passa por aqui, em algum lugar, tá? A um eixo de simetria aqui. Só que eu vou convencionar com vocês, e aí já vai ficar claro em alguns, daqui a, sei lá, mais ou menos uns 20 ou 30 minutos, por conta de como é que as cargas vão se movimentar aqui, tá? Eu vou convencionar com vocês que nesse dispositivo aqui, que eu vou chamar de dispositivo tipo N, perdão, eu vou chamar de NMOS, tá? Que é um dispositivo tipo N, e o motivo de ser tipo N também já vai ficar claro em mais ou menos uns 20 minutos, tá? Tem a ver com o tipo de carga que a gente vai acumular aqui. Mas nesse dispositivo tipo N, tá? Que tem essa geometria que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou convencionar que o dreno é sempre onde está ligado na maior tensão e a fonte é sempre quem está ligado na menor tensão. Então, eu vou lá, olho a tensão que está ligada no dreno, olho a tensão que está ligada na fonte, naqueles dois terminais ali. O que tiver na maior tensão, vou chamar de dreno, o que tiver na menor tensão, vou chamar de fonte. Só isso, tá? É isso que vai ser o meu critério para dizer quem é a fonte e quem é o dreno. Vai ser a tensão que está aparecendo ali em cada lado, tá? E aí, essa é a primeira convenção que eu vou usar com vocês. Segunda convenção vai ser o seguinte, tá? Eu vou aqui com vocês, eletrônica 1, sempre utilizar o transistor conectado da seguinte forma, tá? Sempre. O corpo ligado na fonte. Sempre dessa forma, tá? E por que isso? Tá? Por que isso? Perceba que se a fonte é o lado que está ligado na menor tensão que está disponível ali, tá? Na hora que eu faço essa conexão, essa junção PN aqui, ó, eu garanto que ela está sempre reversamente polarizada. Primeira coisa que eu garanto, que ela está meio que curto-circuitada, né? Tudo bem? Primeira coisa que eu garanto aqui, tá? Segunda coisa que eu vou poder garantir é que, ora, se esse bulk aqui está ligado sempre na tensão mais baixa, de todas elas que estão aqui enumeradas no dispositivo, essa tensão aqui, ó, no lado P da junção está sempre mais baixa que dessa junção N aqui. Isso quer dizer que essa segunda junção também está sempre reversamente polarizada, tá? Isso quer dizer que operação normal do dispositivo, eu quero que as duas junções estejam sempre reversamente polarizadas. E aí depois aqui a gente vai mexer no acúmulo de cargas para mudar alguma coisa. Mas em princípio o que eu quero são junções reversamente polarizadas o tempo todo aqui dentro. Tá? O tempo todo aqui dentro. Eu quero que o estado normal desse dispositivo seja não conduzir. Se eu não fizer nada, esse cara não conduz. Não conduz nesse sentido, né? Não conduz. Uma carga que eventualmente entrar aqui na fonte não consegue aparecer de volta lá no dreno. Uma carga que entrar aqui no dreno não consegue aparecer de volta aqui na fonte, atravessar esse dispositivo. E, perceba, por conta do isolante, se entrar uma carga no dreno, não consegue entrar e sair pela fonte. Ou pelo dreno aqui, se entrar alguma coisa pela fonte aqui, não consegue entrar e sair na porta, está isolado, eletricamente isolado. Mesma coisa para o dreno. Não tem conexão, não consigo formar um caminho para conectar a porta e o dreno. Então perceba que é como se esses quatro dispositivos fossem tudo desconectados uns dos outros. Tá? Não consigo passar corrente de lado para nenhum aí. De formar quase nenhum caminho útil aqui dentro. Tá? Eletrônica 1, eu vou sempre fazer essa hipótese.
tá? E aí, uma vez que eu faço essa hipótese aqui, eu vou fazer um outro símbolo de circuito um pouco mais simples, um pouco simplificado, tá? Porque eu não quero ficar desenhando a mesma coisa, já que está implícito aqui o tempo todo. Ou seja, eu vou fazer um símbolo de 3 terminais, ok? Um símbolozinho de 3 terminais, e muita atenção com a direção da setinha aqui. A setinha agora eu vou indicar sempre no lado onde tem a fonte, porque agora perceba, na hora que eu fiz essa conexão, o lado da fonte e o lado do dreno ficaram assimétricos. Agora eles não são iguais, tá? E aí eu vou usar alguma coisa no símbolo do meu circuito para indicar essa assimetria. E eu vou usar a setinha, essa setinha que tinha aqui, eu vou transferir aquilo, ela para o lado da fonte. Então toda vez que você vê nos símbolos de 3 terminais a setinha indica onde é a fonte, tá? E aí ali você não tem escolha, você tem que botar a tensão mais baixa naquele terminal ali. Obrigado. Naquele terminal ali, tá? Segunda coisa, mais uma coisa, tá? O símbolo do MOSFET sempre vai ser com essa setinha saindo, tá? Assim, eu vou chamar logo a atenção disso aqui, sempre vai ser com a setinha saindo, porque perceba outra coisa que a gente pode fazer. Do mesmo jeito que eu posso fazer a distribuição das regiões semicondutoras, tá? Ó, N, P e N, eu posso trocar isso. Eu posso fazer P, N no meio e P do lado de cá. E aí formar outro tipo de transistor que é utilizado na prática, tá? Que a gente vai chamar... Se esse aqui é o transistor tipo N, a gente vai chamar o outro de transistor tipo P, e ele funciona ligeiramente diferente, tá? Do que o transistor N. A única coisa, assim, qual é a diferença de um para o outro, tá? Onde as tensões eram positivas nas equações, elas vão ficar negativas, basicamente eu preciso inverter todas as tensões nas equações, tá? Ou considerar todas as equações em módulo e saber o que eu estou fazendo, que é a abordagem que eu vou usar com vocês, tá? Mas perceba, se eu posso fazer um outro dispositivo com uma outra estrutura física, eu preciso de um segundo símbolo para ele, tá? Obviamente, na hora que eu for escolher se eu tenho aqui uma setinha saindo, lá na hora do transistor P eu vou fazer um setinha entrando, tá? Uma setinha entra, outra setinha sai, mas os dois indicam a fonte, o dreno é o lado que não tem setinha, e os dois funcionam mais ou menos da mesma forma, ou pelo menos qualitativamente da mesma forma, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Beleza? Ok. Dito isso, como é que funciona então esse cara, tá? Vou fazer primeiro uma análise qualitativa para mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? E aí, num segundo momento, eu vou fazer uma análise quantitativa. Vou calcular o que está acontecendo, a corrente, tá? E aí, provavelmente pela avançadora, eu não vou conseguir fazer todos os detalhes do equacionamento, tá? Mas nas notas de aula tá passo a passo, inclusive provavelmente a nota de aula mais detalhada que vocês vão encontrar de todas, tá? Porque junto das contas eu vou fazendo várias anotações de análise dimensional no meio do caminho. Vou indicando as unidades de cada letrinha lá, de cada variável que tem nas equações que vão aparecendo na manipulação. Eu vou indicando para vocês quanto que é a unidade daquilo, para vocês poderem acompanhar porque a conta, ela parece meio esquisita, ela parece que está errada no meio do caminho, mas verificando as unidades a gente olha e fala, não, essa conta está certa, essa conta está coerente, ela chega no lugar onde a gente gostaria de chegar, tá? Por isso que eu vou fazendo essa conta um pouco mais detalhada, lá na nota de aula. Aqui eu vou fazer meio que um esboço com vocês. Mas vamos lá, então. Oi, quem está falando comigo? Eu, Guilherme, rapidinho. Antes da gente Diga passar lá, para a próxima parte, você pode pode falar. voltar para a página anterior, rapidinho? Eu não entendi, eu não consegui enxergar aquilo que você tinha falado, de que pode passar corrente, não pode passar corrente do dreno para a fonte, nem da fonte para o dreno. E, tipo, na segunda configuração também, tipo, pra mim faz sentido que poderia passar do dreno para a fonte, por exemplo, por conta do sentido do diodo. Não sei, eu fiquei um pouco confuso nessa questão aí. Dá uma olhada De só poder no passar. negócio. Vou usar diodos para te explicar isso, tá? Lembra lá quando a gente fez diodo, a gente fez assim, ó, uma junção P, e um lado P e um lado N. E aí o diodo, ele era meio que essa configuração, né? E a gente percebeu que no diodo, se eu tentar passar corrente nesse sentido, ele deixa passar. Se eu tentar passar corrente nesse sentido, ele bloqueia. Aí ok, né? Guilherme, né? Aham.
Beleza? Aí olha só o que está acontecendo aqui, ó, nessa região central aqui do dispositivo, nessa parte no meio aqui, tá? Eu tenho alguma coisa, eu vou desenhar mais simplificado, tá? Eu tenho uma coisa, eu tenho N do lado de cá, P do lado de cá, N aqui. Então é como se eu tivesse dois diodos, tá? Um sendo esse aqui, ó, o meio com o lado esquerdo, tá? O meio com o lado esquerdo. E aí, repare, esse meio com o lado esquerdo, essa junção, não deixa a corrente passar nesse sentido. Se a corrente tentar atravessar aqui, ó, essa primeira junção não deixa isso acontecer. Ela vai bloquear isso, tá? Então, não passa nada. Do lado de cá, do lado direito, o meio com o lado direito, tá? Eu tenho outra junção, que é como se ela tivesse assim, ó, nessa outra configuração. E aí perceba que, se eu tentar passar a corrente nesse sentido aqui agora, essa junção do meio vai impedir que isso aconteça. Ou seja, tá? Se eu tentar passar a corrente, atravessar tudo, ó, tá? O que eu quero fazer é atravessar tudo, é entrar no D, o D tá ligado do lado de cá, o S tá ligado do lado de cá. Então, se eu tentar entrar no D, uma carga entrar no D, e chegar lá do outro lado na fonte, tá? Atravessar, tem que atravessar tudo. Essa primeira junção da direita impede isso de acontecer. A da esquerda não tá nem aí, mas a da direita impede isso de acontecer. Por outro lado, se eu tentar entrar com alguma carga aqui na fonte e atravessar até o dreno, passar da esquerda para a direita, a junção da esquerda impede que isso aconteça. Então percebeu que no estado normal, se eu não fizer nada, tá? Se eu não fizer nada, tentar atravessar cargas aí de um lado para o outro, eu não vou conseguir nenhum dos dois sentidos. Aham. Beleza? Mas aí você não vai mostrar esses dois diodos no circuito, né? Você vai deixar simplificado, digamos assim. E vai falar que Então, assim, isso acontece, tipo isso. Então, não é isso que eu vou fazer. É ligeiramente diferente, porque é o seguinte: essa ideia do diodo, que eu estou colocando diodo aqui, é simplesmente para falar, olha, se eu não fizer nada, esse cara não conduz nunca, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que a física dessa coisa é um pouco mais complicada do que duas junções PN simples que a gente viu ali atrás. Porque agora eu tenho uma outra região que vai me permitir controlar a quantidade de cargas. Que é aquela ideia, ó, a carga no capacitor é Q igual a C vezes V, tá? E aí perceba um negócio aqui. Na hora que eu mexer na tensão, nessa tensão aqui, ó, que está em cima do G, eu vou mexer nas placas, na carga que tem nessa placa aqui em cima, mas se eu acumular carga aqui em cima, obrigatoriamente eu preciso acumular carga aqui embaixo. A carga contrária. Se eu acumular 10 coulomb de carga positiva aqui em cima, eu preciso acumular menos 10 coulomb de carga aqui embaixo. E aí o que aconteceu? Essa região tipo P mudou a concentração de cargas. E na hora que ela mudou a concentração de cargas, pode ser que essa junção PN não seja mais uma junção PN. Entendeu a questão? Eu vou mexer nas cargas agora. Tá. Entendi. Tá? E aí lembra, o fato disso aqui ser P quer dizer que tem muita lacuna móvel e pouco elétron. Mas se eu der um jeito de fazer aparecer um montão de elétron aqui, ó, no meio do caminho, muito, muito, muito elétron, tá? Tanto elétron que tenha mais, por algum motivo, tenha mais elétron disponível do que lacuna livre, tá? O que vai acontecer? Essa região não vai ser mais a região P, vai ser a região N. E aí, quando eu tenho N, é tudo N, é tudo um condutor. É como se fosse um fio, tá? E é exatamente isso que eu vou tentar fazer. Eu vou transformar a região P em região N. Acumulando carga por meio do capacitor. Tudo bem? Então não vai ter aqueles diodos lá. Assim, não é que não vai ter, tá? Sempre tem lá as junções. Nos desenhos que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar meio que sempre desenhando as junções, tá? Você vai ver as junções, mas a junção vai ficar um pouquinho mais... Você vai ver que vai ficar um pouquinho diferente aqui a coisa toda. Não vão ser duas. Eu vou tentar formar uma grande junção e vai ser uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então acompanha aqui, beleza? Beleza. Obrigado, Edu. Outra coisa, aproveitando, tá? Aproveitando para já falar um pouco da aula, provavelmente a aula que vem, que eu vou falar do outro tipo de transtorno, que é o transtorno bipolar.
O trânsito bipolar, a ideia básica dele é a mesma ideia aqui, ó, tá? Tem uma regiãozinha N, um P no meio e uma região N. E eu vou controlar a quantidade de cargas, a quantidade e o movimento das cargas por um outro mecanismo, tá? Aqui eu uso um capacitor para fazer o controle. Lá eu vou fazer um outro mecanismo. Eu vou injetar cargas diretamente, tá? Aqui é uma injeção indireta de cargas, lá eu vou fazer uma injeção um pouco mais direta, tá? Mas a ideia básica é a mesma, tá? A construção básica, vocês vão ver que é a mesma. O fenômeno é um pouco diferente, mas a construção básica é a mesma. Mas seguindo então aqui. Qualitativo. Então o que a gente viu é aqui, tá? O que a gente viu é aqui. Se eu não fizer nada, o dispositivo não conduz. Meu objetivo é tentar conduzir corrente entre o dreno e a fonte. Tentar atravessar cargas horizontalmente, tá? No meu desenho. Então a primeira coisa que eu quero ver aqui é o que acontece quando eu puser uma tensão de porta negativa, tá? E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu desenhar um pouco maior aqui. Tem o P, tem o N, tem o N. Eu tenho meu isolante. Tenho meu condutor. Vamos lá. O que eu estou escolhendo fazer aqui, arbitrariamente, é escolhendo a tensão do bulk aqui no zero, na referência do circuito. A tensão da fonte também no zero aqui do meu circuito. Tá? Eu estou escolhendo fazer isso aqui arbitrariamente. Tudo bem? Afinal, eu posso escolher qualquer tensão, desde que a tensão da fonte seja a menor tensão que tem disponível aqui. Tá? E naquela toada, a tensão do corpo, a tensão do substrato, igual a tensão curto-circuitado com a tensão da fonte. Tá? Estou escolhendo desse jeito aqui, porque simplifica um pouco a notação, tá? Mas podia ser meio que qualquer tensão, desde que seja a tensão mais baixa que apareça aí. Então a pergunta é, o que acontece quando eu puser uma tensão menos VG, ou melhor ainda, eu vou chamar de menos VG aqui, tá? Uma tensão VG, X aí qualquer, negativa em cima da porta ali. Menos 1 volt, menos 2 volts, menos 10 volts, menos alguma coisa, tá? O que acontece? Perceba que na hora que eu coloquei tensão negativa naquele terminal ali metálico, eu acumulei carga menos do lado de cá. Ok? Acumulei carga menos na placa de cima do capacitor, afinal ele está com a tensão negativa. Se eu acumular menos que cargas aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo eu preciso acumular mais que cargas para compensar. É assim que o capacitor vai funcionar. Se eu acumular 10 coulomb de carga negativa em cima, eu vou precisar acumular 10 coulomb de carga positiva em cima. Isso quer dizer o quê? Aqui embaixo vai acumular um montão de carga positiva. Vai tender a atrair as lacunas que estão aí nessa região P, elas vão tender a ser atraídas ali para cima. É isso que você pode pensar, tá? E aí perceba um negócio. A região que era P ficou mais positiva. Aquela regiãozinha ali em cima, ó, onde estão acumulando as cargas negativas, ela tinha uma concentração de carga positiva, tá? Tinha uma concentração de carga P. Naquela faixinha onde eu atraí mais cargas, a concentração de carga P aumentou. Mais P, tá? Perceba que o material continua sendo do tipo P. E aí e aí vou desenhar a junção aqui, tá? Isso aqui aparece grandão para vocês, né? Como tirar isso? Não tem mais o botão. Antigamente tinha um botãozinho que eu podia mexer no tamanho da tela no zoom aqui. E ele escondia de vocês. Agora não tem mais, não sei porquê. Vou apagar aqui só para ficar um pouco mais limpo. Então vamos lá. Perceba o que está acontecendo. Eu tenho junção PN lá do lado esquerdo. Ou seja, eu tenho uma região de depressão formada aqui. É a região de barreira lá daquela junção PN, tá? E eu tenho uma região de depressão, uma região de barreira do lado direito aqui, tá? E aí, o que está acontecendo essencialmente não mudou nada. Se eu tentar passar, deixa eu desenhar. Se eu colocar uma tensão VD aqui no dreno, se essa tensão for positiva, tá? Eu estou tentando passar cargas nesse sentido aqui. E aí, repare, tá?
A junção do lado direito está impedindo que isso aconteça. Ela está reversamente polarizada, nesse caso aqui. Tá? Foi exatamente essa discussão que a gente teve aqui. Ó. Tá? A junção da direita está reversamente polarizada. Se eu puser uma tensão VD negativa, eu estou tentando fazer a corrente andar ao contrário aqui. Deixa eu desenhar de outra cor. Desenhar de azul. Eu estou tentando fazer a corrente andar assim, ó. Quando eu coloco a tensão negativa, VD, tá? Repare que a junção PN da esquerda está reversamente polarizada. E o mesmo caso está acontecendo aqui com a junção da esquerda. Essa junção da esquerda vai impedir que isso aconteça. Que isso aqui conduza, tá? Ou seja, minha conclusão aqui é que, e aí a conta vai ter que refletir isso depois, tá? O modelo matemático, a equação. Mas o que eu estou percebendo aqui, se eu colocar aqui uma tensão VG negativa, eu vou observar uma corrente ID igual a zero, ou aproximadamente igual a zero. E a corrente ID vai ser essa corrente que eu vou considerar entrando pelo dreno aqui, tá? Deixa eu melhorar aqui, ó. Se eu colocar aqui VG menor do que zero, essa corrente ID que eu deveria observar deveria ser zero ou muito baixinha, tá? Idealmente aqui eu vou considerar que é zero. Tudo bem? Então, quando eu trabalho com a tensão negativa de porta, corrente zero, tá? Eu não consigo nem subir nem descer corrente ali, ó, pelo dreno, tá? Não consigo nem ir numa direção nem na outra. Corrente que eu vou observar é zero. Repare outra coisa já, antes mesmo até de eu escrever equação, qualquer equação. Isso aqui é muito parecido com uma chave aberta, tá? Onde aqui é o dreno, aqui é a fonte. Tá? Muito parecido com uma chave aberta, tá? Muito parecido com uma chave aberta. Seguindo. O que acontece quando eu colocar a tensão positiva na porta, mas uma tensão relativamente baixa, tá? E vamos lá, que é a situação B aqui. VG é positivo, mas eu vou considerar ainda que esse VG é uma tensão baixa, tá? Já explico o que eu vou chamando de tensão baixa. O que a gente tem aqui? Deixa eu desenhar mais exagerado aqui um pouquinho. Então agora eu estou com a seguinte situação. Esse cara está ligado na referência, esse cara está usando de referência. Agora eu estou com uma tensão mais menos VG positivo, tá? Mais menos positivo. Então, se a tensão em cima, nesse terminal aqui do capacitor ali, está positiva, eu estou acumulando carga positiva do lado de cá. Se eu acumulei carga positiva numa das placas do capacitor, eu preciso acumular a mesma quantidade de carga negativa na outra placa, tá? E aí perceba, menos, 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 menos. Vai ter que aparecer tensão, ou tensão não, uma carga negativa aqui, para compensar a carga positiva que está ali em cima. Resta a gente saber se essa carga é uma carga móvel ou se é uma carga fixa, tá? Se essa carga é uma carga móvel ou se essa carga é uma carga fixa. O que eu vou falar para vocês vai soar um pouco dogmático, porque a explicação técnica mesmo disso aqui precisa fazer a conta do movimento dessas cargas, resolver umas equações um pouco mais complicadas lá, das bandas de energia e blá, coisa toda, que vocês fazem lá quando vocês fazem disciplina de materiais elétricos e magnéticos, mas eu não vou fazer aqui essa conta toda, tá? Eu vou simplesmente afirmar o que está acontecendo qualitativamente, tá? Então perceba um negócio aqui. Lembra lá na junção PN? Quando a gente fez a junção PN, deixa eu voltar aqui, parênteses. Quando a gente fez lá NP, e a gente pegou uma carga negativa, quando ela saiu do lado N e migrou para o lado P, ela deixou para trás, tá, uma carga positiva fixa, que era um íon da rede, que era aquele íon que dava o elétron a mais, tá? Lembra lá, tinha um átomo doador ligado, fazendo ligação lá com silício por todos os lados aqui,
Ele fazia as 4 ligações e ele sobrava um elétron aqui, móvel, que não participava de ligação nenhuma, tá? E aí perceba que, quando eu tinha essa situação, essa coisa aqui, ó, esse elemento, ele tinha a mesma quantidade de carga positiva que ele tem de carga negativa. A partir do momento que eu tiro esse elétron daqui, ó, foi embora daqui, tá? Sobrou um desbalanço de carga. É como se tivesse sobrado uma carga positiva que não tem um elétron para balancear ela. Só que essa carga, ela está no núcleo atômico, essa carga está presa na rede. Essa carga positiva que sobrou não se movimenta, tá? Por isso que aparece aqui, ó, carga positiva fixa. Aqui vai acontecer um fenômeno muito parecido, tá? Eu vou começar a acumular carga negativa, porque é como se eu estivesse afastando as lacunas daqui, num primeiro momento. É como se eu estivesse pegando aqui em cima, ó, que estava cheio de lacuna, lembrando que aqui é material tipo P, tá? Essa região. Estava cheio de lacunas livres aqui, e aí eu começo a afastar essas lacunas daqui, como se eu estivesse repelindo elas, empurrando elas para a parte mais de baixo do meu dispositivo, tá? Como se eu estivesse repelindo carga mais, afastando a carga mais que estava aqui embaixo, tá? Essa carga P. Então acontece um fenômeno muito parecido com o que acontecia quando a carga P móvel, que estava aqui na junção PN, anda para outro lugar. Deixa para trás carga negativa do lado de cá, fixa. Ou seja, essa carga que aparece aqui, ó, inicialmente, é uma carga fixa. Tudo bem? Ou seja, eu começo a formar uma regiãozinha de depressão aqui, tá? Só que as cargas que tem aqui, elas são cargas fixas. Eu não consigo usar essas cargas para conduzir corrente. E aí, olha a história dos dois caminhos aqui aparecendo, tá? Eu tenho um primeiro caminho, que é esse caminho aqui, ó, onde as cargas vão tentar entrar lá no dreno e sair na fonte, passando pela junção PN, e a gente viu que esse caminho, as junções PN impedem que isso aqui aconteça, tá? Ou seja, essa corrente aqui é aproximadamente zero. E eu tenho agora um segundo caminho, que eu vou desenhar aqui de amarelo. Eu tenho um segundo caminho que as cargas podem tentar fazer, que é entrar aqui, ó, e tentar atravessar essa região, que é tudo N, tá? É tudo N, se você parar para pensar. Aqui é N, aqui é N, aqui no meio tá cheio de carga negativa, então não tem, é como se não fosse uma junção PN, em primeira aproximação, se você olhar é tudo N, mas aqui no meio eu não tenho cargas móveis, tá? Ou seja, essa região aqui no meio é uma região bastante isolante, ela não serve para fazer condução. Mas perceba que tem aparecendo dois caminhos aqui agora. O problema é que os dois caminhos são caminhos de muita resistividade. A condutividade deles é muito baixa. Ou seja, a corrente total vai ser muito baixa. Eu não tenho muita alternativa. Tudo bem? Então, perceba. Nessa situação, o que eu deveria observar é... E aí, usando o modelo de circuito aqui. Na hora que eu colocar uma tensão VG positiva, então, maior do que zero. Deixa eu melhorar aqui. Maior do que zero. Mais ainda uma tensão baixa, tá? E com baixa, eu quero dizer que ela é suficiente para afastar as cargas negativas, positivas móveis que estavam ali naquela interface, mas não foi suficiente ainda para formar o próximo efeito que eu vou mostrar para vocês, que é a terceira, a letra C ali, tá? O terceiro efeito, que é quando essa tensão é alta. Eu vou dizer que essa tensão baixa é abaixo de uma determinada tensão VT aqui de limiar. E eu vou usar essa tensão VT como se fosse um parâmetro, um número que caracteriza o meu dispositivo, tá? Inclusive, esse número a gente lê no datasheet. O fabricante fala para mim quanto que é esse número aqui, o VT, essa tensão, tá? Mas, se eu tiver com a tensão abaixo desse patamar, mais com a tensão positiva ainda, o que eu deveria ver em primeira aproximação, corrente aqui muito baixa ainda, perto de zero. Ok? Perto de zero. Tudo bem? Última situação aqui, que é quando o VG for positivo, só que essa tensão aqui agora, ela está suficientemente alta. E aí, o que eu quero dizer com alta? Vamos lá. Cadê minha anotação? Tá aqui. O que eu quero dizer com tensão alta? Tá?
Vamos dar uma olhada no que acabou de acontecer. Porque agora eu vou aumentar aquela tensão ali. E aí, olha só que agora a mágica vai acontecer. Estou com a tensão mais menos do lado de cá, VG. E aí eu tenho aqui carga positiva, que eu acumulei com a tensão positiva nessa placa. E aí eu fiquei com, vamos lá, num primeiro momento eu fui acumulando carga fixa negativa. Num primeiro momento eu fui repelindo as cargas positivas móveis que estão ali no meio. Lembrando que aqui é material do tipo P, que eu estou considerando, tá? Só que perceba uma coisa, eletrostática. A carga positiva repele carga positiva. A carga positiva que está aqui em cima, ela tenta repelir as cargas móveis positivas que estão aqui embaixo. Ou seja, as cargas, as lacunas que estão móveis na região P, elas tendem a se acumular na parte de baixo aqui, tendem a migrar mais aqui para baixo, e aqui tende a ter menos lacunas móveis, porque eu estou afastando elas, tá? A carga mais repele a carga mais. Pode pensar exatamente isso. Segunda coisa que você viu em eletrostática é que a carga mais atrai a carga menos. O mais tende a puxar a carga menos para perto de si, tá? E aí, uma coisa extremamente importante que eu fiquei chamando a atenção de vocês o tempo todo lá atrás, tá? Era a concentração de lacunas na região N, ou na região P, de um semicondutor do tipo P, é maior do que a concentração de elétrons livres, tá? Por isso que a gente chamava de P. Só que a concentração de elétrons não era zero. A concentração de elétrons livres não é zero. É pouca concentração, mas não é zero. Ou seja, aqui no meio está cheio de elétrons livres. Tá? A questão é que tem muito mais lacunas livres, milhares de vezes mais, do que elétrons livres. Só que tem elétrons livres aqui no meio do caminho, aqui dentro. E aí, perceba o que está acontecendo. Eu tenho carga mais e tem carga menos móvel aqui nessa região. Essa carga mais tende a atrair essas cargas negativas móveis ali para cima. Tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Não só eu estou formando aquela camadinha ali, ó, de cargas negativas fixas, como eu estou trazendo um monte de cargazinhas móveis aqui para cima, tá? E aí, a combinação dessas duas quantidades aí, das cargas fixas com as cargas móveis, tem que igualar com a carga positiva que está na placa de cima. Só que perceba um negócio. Quanto maior a tensão que eu colocar no capacitor, quanto maior a tensão VG, tá? Quanto maior a tensão VG, mais carga negativa eu preciso acumular na parte de baixo. Porque mais carga positiva eu vou acumular na parte de cima. Ok? Repare uma coisa. Quanto mais carga negativa eu vou atrair aqui para cima, mais carga móvel deve aparecer aqui também. Vai aparecer mais carga fixa? Vai. Vai ter região de depressão cada vez mais. Mas também vai vir carga móvel aqui. Até que eu devo encontrar uma determinada tensão, que eu vou chamar de tensão VT, que é a tensão de limiar, que eu acabei de dizer, o que vai dizer o que era a tensão baixa e o que é a tensão alta. É um número que eu não sei a princípio quanto que é, depende de várias características aqui, de dopagem, de geometria, depende de uma porrada de coisa, tá? Mas vai existir uma determinada tensão que eu coloco aqui, que gera o seguinte, tá? Que gera o seguinte, nessa tensão específica, a concentração de cargas aqui, ó, dentro, a concentração de carga N é igual à concentração de carga P de cargas móveis, tá? Concentração de cargas móveis P, que era a maioria antes, no material tipo P, se iguala com a concentração de cargas móveis negativas, naquela faixinha ali onde a mágica está acontecendo, tá? Repara que é uma regiãozinha bem estreita, tá? Assim, eu estou desenhando isso aqui completamente fora de escala, depois eu posso até desenhar numa escala um pouco mais mundo real para vocês.
Mas repare que vai ter uma região que eu vou acumular um monte de carga. E aí, olha que coisa interessante, tá? Acima dessa tensão VTH, o que está acontecendo é que a concentração de... Esse aqui é o que define o VT. Acima dessa tensão VT, quando eu colocar ali, VTH, tá? A concentração de carga N, naquela faixinha, fica maior do que a concentração de carga P. A concentração de elétrons livres acumula tanto elétron livre ali em cima, que eu fui atraindo eles para lá, tá? Chega a ficar maior do que a concentração de carga P. Nesse momento, tá? Onde eu tenho mais carga N do que carga P, aquele material não é mais um material do tipo P, porque o que caracteriza o material tipo P é ter mais lacunas livres do que elétrons livres. E eu formei uma regiãozinha aqui que estou pintando de amarelo, onde a concentração de elétrons livres é maior do que a concentração de lacunas livres. Ou seja, esse material aqui no meio é o material tipo N agora. E aí eu tenho, percebam aqui, N do lado de cá, N do lado de cá, N aí no meio. Opa, o meu diodo, a minha junção PN, que antes era daqui para cá e daqui para cá, ó, deixou de existir. Agora não tem. Agora o que eu tenho é o seguinte. Eu quero tentar, vou limpar esse desenho aqui para ficar um pouco menos poluído. Agora o que eu tenho, quando eu fiz aquela acumulação de cargas ali, eu tenho uma região aqui, ó, no meio do caminho, que é N, N, N. E aí eu tenho dois caminhos onde a corrente pode tentar passar de novo, tá? Mas perceba, eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui, tá? A região de depressão dessa grande junção PN que se formou aí. E aí eu tenho o primeiro caminho, que é a corrente, as cargas estão tentando entrar aqui no dreno e sair aqui na fonte. E aí ó, eles estão vendo um caminho de baixa resistividade nesse lugar aí. E eu tenho um segundo caminho, que é as cargas tentando passar aqui por baixo e chegar lá do outro lado. Só que para isso elas precisam passar pela junção PN, tá? E aí a junção PN, olha, eu estou passando, ó, do N para o P e depois do P para o N. Então, sempre uma dessas junções, sempre uma passagem dessa vai ficar bloqueada. Okay? Ou seja, essa corrente azul deve ser praticamente zero, ou uma coisa muito pequenininha, porque a junção PN aqui está impedindo isso de acontecer, e essa corrente aqui não deve ser zero agora mais, tá? Essa corrente aqui é diferente de zero. Ok? Quanto que vai ser essa corrente? Essa corrente amarela aqui, tá? Depende da tensão, obviamente, VD, que eu colocar aqui. Quanto mais tensão, mais corrente eu devo observar. Quanto menos tensão VD, aquela tensão ali, menos corrente eu devo observar. Agora virou uma coisa muito parecida com um resistor. Muito parecida. Tem um caminho ali que conecta duas coisas. Um caminho basicamente resistivo mesmo, tá? Basicamente resistivo. Se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente. Se eu diminuir a tensão, aquela tensão ali diminui a corrente, tá? Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês... Opa! Estou falando o seguinte. Lá no circuito, na hora que eu colocar uma tensão aqui, ó, VG, maior do que essa tensão de limiar, que gera essa inversão de cargas ali numa região, nessa região aqui, ó, que eu vou chamar de canal, ou região ativa do transistor, mas vai se formar um canal para conectar os dois lados do transistor, tá? Nessa condição, eu tenho uma tensão aqui, ó, VD, e a corrente que passa aqui é uma função desse VD. Quando aumentar o VD, aumenta a corrente. Quando diminuir o VD, diminui a corrente. Tudo bem? Quanto que isso acontece, a gente vai calcular agora. Tá? A gente vai calcular na sequência. Vamos ver que é um negócio não linear. É bastante não linear, inclusive, isso aqui. Mas, aumentou o VD, aumenta a corrente. Diminui o VD, diminui a corrente. Tudo bem, gente? Edil, Fala, Eduardo.
No slide anterior. Diga. É, Pera aí, eu tô rapidão, entendendo. deixa eu testar só um negócio aqui. Falei. Ah, só minha imagem, né? Eu Aham. preciso carregar a caneta aqui alguns segundos para poder coisar. Tudo bem. Mas vai lá, fala aí. Tá, a minha pergunta é a seguinte: se a gente está aumentando essa tensão VG aí, para Uhum. causar esse efeito da criação do canal, Uhum. a gente não corre o risco de romper o dielétrico desse capacitor figurativo aí, não? Sim. Se você exagerar naquela tensão VG ali, exatamente o que está acontecendo. Repare que tem um campo elétrico, eu vou desenhar ele aqui, tem um campo elétrico vertical, certo? Vou chamar de campo EC. Tem um campo elétrico vertical que funciona como controle para o que está acontecendo embaixo. Se esse campo ficar muito grande, esse dielétrico vai romper e vai estragar tudo. Mas a gente não se aproxima dele quando a gente está acima do VTH. Tem uma região de... Normalmente isso aqui é projetado. Aí isso é uma questão de engenharia, não é mais uma questão só de física, tá? Tem uma engenharia por trás disso aqui para escolher a espessura, para escolher o material que vai ser ali o isolante. Tem várias coisas que são escolhidas do ponto de vista de engenharia para que eu tenha uma região de operação segura. Onde, assim, eu vou ter lá uma faixa de tensões aqui, onde aqui, imagina, eu tenho 0. Em algum lugar aqui eu tenho meu VTH, e aqui eu tenho uma tensão, que eu vou chamar aqui de VG máximo, onde ainda é seguro operar aquela tensão VG. Beleza. Tudo bem? E esse VG máximo tem a ver exatamente com quanto que é o máximo de campo elétrico que eu posso botar aqui antes desse negócio dar ruim. Nos dispositivos, eu vou trazer alguns datasheets para vocês. Vocês vão ver que tem uma tabelinha, uma das tabelinhas, datasheet normalmente é um monte de tabela. Uma das tabelas, normalmente a primeira tabela de todas, é tabela de máximas tensões e correntes. Condições máximas de operação, ou condições limite de operação, tá? Você vai ver que nos transistores, sempre uma das coisas que tem uma das linhas da tabela é qual a tensão máxima que você pode botar nesse lugar aqui, essa tensão aí, VG. Saquei. Tá? Porque é justamente isso aqui. Tudo bem? Sim. Vamos fazer um intervalo de um minutinho, porque eu preciso carregar a caneta aqui, porque ela não está escrevendo mais. Rapidinho, pessoal. E aí eu preciso tirar a tela, um negócio... Falha minha. Enquanto a gente toma um café... Conta uma piada pra gente aí, Eduardo. Oi, Gil. A tensão VG, se a gente pegar ali, beleza, ela é igual ao VTH. Se a gente aumentar ela, não vai melhorar a passagem de corrente do dreno? Aumenta, fica mais condutivo. Entendi. A gente considera isso na conta ou não? A gente vai conta vai considerar refletir isso. A conta vai Entendi. refletir isso. Você vai ver. Beleza. Só que essa relação, ela é uma relação não linear, tá? Não é assim, do tipo... Imagina que no VT, lá na tensão VT, VG igual a VT, eu teria, sei lá, 10 ohms de resistência. Ou, sei lá, vamos melhorar o número aqui, sei lá, 1000 ohms de resistência, que seja. Só estou inventando número. Se eu dobrar a tensão, não cai pela metade a resistência. Não tem uma relação diretona assim. Você vai ver que é um negócio não linear mesmo, tá? Mas tem essa relação. Aumenta o VG, diminui diminui a resistividade naquele caminho lá que a gente formou. E aquele caminho a gente chama de canal, tá? Eu vou dar os nomes aqui assim que eu conseguir voltar a tela aqui. Mas o importante é que agora todo mundo perceber que existe são dois campos que estão influenciando o movimento das minhas cargas aqui agora. Eu tenho um campo vertical, que eu controlo com aquela tensão VG, tá? Onde ele não controla o movimento das cargas, a corrente elétrica, mas ele controla a concentração de cargas lá na região que a gente está chamando de região ativa, onde a mágica está acontecendo, tá? Então, repare, eu tenho um terminal de controle, que é a porta. A porta é um terminal de controle, tá? E é literalmente uma porta, por isso que o nome é gate mesmo, porta, tá? Porque eu abro e fecho alguma coisa por meio dela, um caminho, tá? Que é o vão da porta. E aí eu tenho uma segunda tensão de controle, que é o VD, tá? Que controla o movimento das cargas horizontalmente, naquele desenho que estava feito ali agora, tá? Esse movimento horizontal é, de fato, o movimento que a gente vai estar interessado. A corrente que a gente quer, de fato, calcular lá no circuito, tá? Que vai ser a corrente controlada do circuito, tá? Então, a gente vai ter um terminal de controle e um terminal controlado, pelo menos um par de terminais controlados.
Tudo bem? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deve dar para terminar agora. Vai ter Segundo, teste hoje? Hoje não, porque você acabou de fazer prova, né, filho? Na última aula. Ó, se você Eu quiser não fazer um sei. teste, eu passo um teste para você. Entendi. Mas, assim, hoje, vamos lá. Acabou de fazer prova. O teste foi na última aula. Falando na última, na prova, tu confirmou aquilo lá que eu te falei no Teams? O que você me falou no Teams? Ai, meu Deus. Aquele negócio lá de que você considerou reticador de meia onda ao invés de onda completa no gabarito. Ah, sim, tem realmente um errinho lá, eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Entendi. Mas eu também te dei a explicação lá de que eu acho que a resposta é a mesma, né? Tipo, a alternativa vai ser a mesma coisa. Não sei, eu preciso parar e pensar, porque realmente muda muito o resultado. Mas vamos Muda a seguir aqui. matemática. Sim, sim. Vamos seguir aqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês, tá? Nesse dispositivo aqui eu tenho... Onde é que eu vou desenhar isso? Eu vou desenhar aqui mesmo. Vou duplicar esse slide aqui. Pronto. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte. Eu tenho dois campos que fazem a mágica acontecer, tá? Essa tensão VG aqui em cima, essa tensão VG aqui em cima controla um campo vertical que simplesmente serve para controlar a concentração de cargas nessa região aqui, nessa região central aqui, ó, tá? Que a gente costuma chamar de região ativa do dispositivo. Aquele espaço que eu marquei de amarelo, a gente chama de região ativa, tá? E a faixinha condutora que aparece ali no meio, a gente chama de canal. Então, repare que o canal é uma ponte, tá? Uma pontezinha mesmo, que conecta o terminal do dreno com o terminal da fonte. Tudo bem? Eu faço isso e eu ligo e desligo esse canal por meio desse campo vertical, que eu controlo com a tensão de porta, com a tensão VG, com essa tensão vertical aqui. E eu tenho um segundo campo, que é um campo horizontal, tá? Um campo horizontal que eu estou marcando de azul ali, que é controlado pela tensão VD, que não está aparecendo aqui nesse desenho agora, mas tem uma tensão colocada aqui, mais menos VD, a tensão que está plugada lá no dreno, e essa tensão controla o movimento horizontal das cargas. Se eu tiver o canal, eu consigo acelerar as cargas e fazer a condução por deriva. E aí perceba, o mecanismo principal de condução disso aqui é deriva. Eu acumulo um monte de carga em algum lugar e eu boto um campo horizontal para acelerar elas, horizontalmente. Tá? Se eu não acumular as cargas, não tem nenhuma carga para acelerar lá. Basicamente, essa é a ideia. Tudo bem? Essa é a ideia básica do transistor. E aí, por isso que a gente chama isso aqui, esse fenômeno que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de efeito de campo, tá? Efeito de campo. É esse efeito de acumular a carga em algum lugar ali numa região e eu poder conectar, fazer uma ponte, uma ligação entre duas outras regiões. Isso é o efeito de campo. Essa forma que eu estou mostrando para vocês não é a única forma de fazer esse efeito de campo acontecer. Aqui eu estou usando um capacitor. Mas, tá? A gente poderia usar uma junção PN para fazer esse efeito de campo também, tá? E aí, em vez de eu fazer o transistor que a gente vai chamar de MOSFET, e o que significa MOSFET? Transistor de efeito de campo, metal, óxido, semicondutor. Porque tenta refletir a ideia de que eu tenho, tá? De que eu tenho metal aqui em cima, e hoje em dia é um metal mesmo, alguma coisa metálica que tem aqui em cima, um isolante que é formado pelo próprio óxido, pelo próprio silício, e o semicondutor aqui embaixo, tá? Eu poderia formar um outro tipo de transistor que a gente chama de JFET, tá? É o transistor
Transistor de efeito de campo de junção, tá? Onde eu boto aqui em cima uma outra junção semicondutora que controla isso. A gente não vai ver isso aqui, tá? Aí já começa a ser um detalhe que, para mim, aqui já não é tão necessário. Por quê? Lembra que eu falo que toda estatística está errada. Aliás, 70% das estatísticas está errada, são números inventados, tá? Considerando isso e sabendo disso, aproximadamente 98% de todos os transistores fabricados no planeta hoje são de tecnologia MOSFET e são fabricados em silício. Por isso que a gente estuda o silício, tá? Diga lá, João. Professor, o efeito de campo é essa seta azul? A seta vermelha aí. Ok, obrigado. É usar um campo vertical para controlar o acúmulo de cargas, tá? Então, perceba, 98% de todos os transistores provavelmente feitos hoje, ou talvez até mais, tá? São feitos nesse tipo de tecnologia aqui. Hoje em dia é um pouco mais sofisticado do que essa estrutura básica que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas a ideia básica é essa que está aqui. O efeito básico é esse que está aqui. O que a gente faz hoje diferente é tentar consertar uns defeitos que vão aparecendo aí no meio do caminho, que a gente nem vai olhar todos esses defeitos. Tudo bem, gente? Vamos lá. Por fim, aqui, antes da gente fazer o esboço da conta, tá? Eu queria tentar desenhar numa escala, porque perceba, na hora que eu desenho isso aqui, ó, eu desenho o canal, eu desenho um negócio meio que numa escala que não é a escala real que a gente usa, tá? Que de fato acontece isso aqui. Esse fenômeno do canal é extremamente superficial, tá? E quando eu digo extremamente superficial, o que eu tô falando é o seguinte: se eu tivesse aqui a interface lá de cima lá do meu dispositivo, tá? Aqui, ó, região N, aqui a região P, aqui a região N. Aqui para cima aqui tá o meu óxido, aqui tá colocado o meu óxido, tá? Esse negócio aqui, ó, repare que agora eu meio que dei um zoom bem grandão naquela região que eu chamei de região ativa, lá onde o canal se forma, tá? Se eu fosse desenhar um negócio um pouco mais parecido com a escala disso, seria alguma coisa assim, ó. E eu não tô de brincadeira, tá? Seria alguma coisa tipo isso aqui. Uma faixinha extremamente superficial, tipo, alguns milhares de vezes mais fino do que a profundidade daquelas junções ali, tá? E toda aquela mágica ali que eu mostrei para vocês acontece basicamente numa interface que divide, tá? A parte de baixo, semicondutora, da parte de cima, isolante. Tudo bem, gente? Isso é extremamente superficial. E aí, por que eu tô falando isso? Isso aqui gera para mim alguns problemas. E eu queria comentar brevemente um desses problemas, porque é uma das poucas oportunidades que eu tenho para mostrar para vocês onde aparecem alguns mecanismos de ruído nesses dispositivos aqui, que a gente não vai ver em detalhe, tá? Mas eu acho bem interessante comentar, porque quando vocês começarem a estudar ruído, eventualmente alguns de vocês vão tratar disso em circuitos, ou vão estudar eletrônica um pouco mais a fundo, né? Vocês vão olhar e falar assim, cara, olha só, quando eu começo a usar transistores, tem vários tipos de ruído que aparecem lá. E eles têm características diferentes desse ruído. Um deles a gente já viu. Lembra lá na junção PN, quando ela está reversamente polarizada? Eu falei para vocês que a corrente é zero, mas ela não é 0, 0, 0. Ela é, na verdade, tem lá uns spikezinhos, lá um zero dinâmico, na média é zero, tá? E aí perceba um negócio aqui. Eu tenho uma região de depressão aqui, ó, que se estende nessa coisa toda aqui, tá? E aí, passando por dentro lá do canalzinho condutivo, tá? Essa aqui é a região de depressão da junção PN grandona que se formou aqui. Repare que na hora que eu vou tentar conduzir corrente daqui para cá, aparece aquele mesmo ruídozinho lá que aparecia antes, que eu mostrei para vocês lá, aquele ruído de barreira. Tá? Mesma coisa acontece aqui. Só que aqui tem um outro mecanismo que é extremamente importante, tá? Em circuitos práticos de rádio, de alta frequência. Que é o seguinte:
Na hora que uma carga está tentando atravessar aqui, ó, entrar aqui e tentando atravessar esse canalzinho, ela tá vendo um túnelzinho bem fininho mesmo, tá? Uma carga, um elétron qualquer quando ele entra aqui. E aí, na hora que ele vai passando isso aqui, é como se ele estivesse dando um rasante, pensa num avião a jato, tá? Dando um rasante muito próximo do solo. É isso que está acontecendo aqui. Vai ter algumas vezes que o avião vai estar tão perto do solo, mas que ainda assim o piloto pensa assim, cara, o bicho tá tipo, sei lá, meio metro do solo. Mas o piloto é bom o suficiente para ir desviando de árvores que tem no meio do caminho. E aí ele atravessa essa coisa. Só que vai ter algumas horas que o bicho vai bater em alguma árvore, tá? E o que é uma árvore aqui nesse caso? Repare que na parte de baixo aqui desse material, que é o semicondutor, ele é um monte de silício com uma estrutura cristalina bem certinha. Silício para todo lado aqui. Silício, né? Aqui. Tá? Só que a parte de cima, onde tem um isolante, não é silício mais, é alguma outra coisa, tá? Normalmente algum óxido que envolve silício, mas normalmente alguma coisa que não é mais só silício puro. E aí o que eu estou tentando fazer é, se essa rede aqui, ó, naquela interface, fosse só silício, seria silício aqui, e aí eu teria uma ligação perfeitinha. O problema é que normalmente a molécula do óxido é maior do que a molécula do silício, tá? Isso gera um problema na rede cristalina aqui, porque eu estou tentando enfiar uma coisa que ocupa muito mais espaço do que ocuparia normalmente um silício fosse só um silício ali, tá? Ou seja, e aí começa a ter um problema. A rede cristalina aqui, ó, tá? Os ângulos das ligações começam a ficar tudo bagunçado, tá? Começa a ficar tudo bagunçado ali naquela interface. E esse bagunçado, tá? Ele é tão bagunçado a ponto de que algumas ligações elas são meio que normalmente ela precisa de muita energia para formar elas. Então elas ficam meio defeituosas ali na interface. Ou seja, essa interface aqui em cima, ó, ela tem conexões aqui com a parte de baixo, mas são conexões todas defeituosas. E aí, na hora que uma carga entra aqui, está tentando atravessar, pode ser que ela entre aqui, perceba uma conexão defeituosa, desce e meio que fique presa. Tá? E aí o que aconteceu? Entrou a carga do lado de cá, mas ela não saiu do lado de cá. Tá? O que eu percebi com a corrente? A corrente que está entrando ali, eu percebi como se fosse uma diminuição na corrente. Eu não estou vendo mais a carga saindo do lado de lá, é como se tivesse corrente diminuída. Tá? Enquanto essa carga ficar presa aí, ela não gera mais nenhum efeito. Mas pode ser que essa carga consiga se liberar dali. Afinal, estou botando energia no sistema, tem uma certa temperatura. Essa aqui aumenta de temperatura na hora que essa condução vai conduzindo, tá? Vai acontecendo. Pode ser que, num segundo momento, essa carga se desprenda daqui e aí complete lá o caminho dela. E aí que eu percebo um aumentozinho momentâneo na corrente. Tá? Ou seja, na hora que eu vejo aqui a corrente, se eu gostaria que fosse, sei lá, 1 ampere, porque eu estou conduzindo, tá? Se era para ser 1 ampere, não é 1 ampere certinho. Tem um ruidinho em cima dele lá, ó. Na média, dá o meu 1 ampere. Mas na hora que eu meço, se eu conseguisse medir isso aqui com uma resolução muito alta, essa corrente, tá? Instantaneamente eu vejo subindo e descendo. Tem um ruídozinho lá, causado, entre outras coisas, por esse mecanismo aqui de aprisionamento de cargas na interface do óxido, tá? Isso aqui é algo que a gente não tem solução. Não tem o que a gente fazer, tá? A gente tem algumas coisas que a gente faz para tentar melhorar algumas coisas, mas sempre vai existir esse defeito, porque eu sempre vou botar uma interface entre dois materiais diferentes, que são bem diferentes atomicamente, tá? Então sempre vai ter defeito nessa interface. Tudo bem, gente? Esse é um segundo mecanismo de ruído, tá? Que se soma com aquele que a gente viu antes lá, que era o ruído que aparece na junção PN. Tá? Então repare, o transistor é uma coisa intrinsecamente ruidosa. Tá? Perceba que tem um terceiro mecanismo de ruído, que é o mecanismo de... na hora que as cargas estão atravessando isso aqui, tá? Cadê meu? Na hora que as cargas estão atravessando isso aqui,
elas não entram aqui, ó, e fazem um caminho em linha reta, tá? Elas vão meio que batendo, indo e voltando, e a coisa toda. É meio que um inferno aqui dentro, andar na rede cristalina. Então, mesmo que elas não fiquem aprisionadas, o movimento da carga não é sempre igual, de todas as cargas não é sempre igual. Então, cada carga anda por um caminho ligeiramente diferente, cada carga demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos para passar, e aí o que eu vejo também é uma flutuação lá na corrente. Então, repare, tem vários mecanismos de ruído, e aí, depois, em algum momento, quando você, principalmente circuitos de alta frequência ou circuitos de alto ganho, isso vai ser importante, porque no circuito de alto ganho eu vou amplificar esse ruído aí, e aí ele vai aparecer no meu sinal. Tudo bem? Mas vamos deixar essa coisa aqui numa análise qualitativa para ficar aí. Vamos caminhar aqui agora, então, para... E aí eu vou, lembrando, eu vou fazer só um esboço da coisa, vocês vão ver o detalhe lá na nota de aula, tá? Mas vamos lá, ó. Eu preciso de uma análise para conseguir fazer o projeto usando isso aqui, quantitativa, da corrente elétrica que passa aqui, tá? Repare que, para isso, eu preciso calcular quanto de carga passa em determinado tempo lá no dispositivo. Então, o que eu estou interessado é saber, quanta carga eu acumulo lá naquela região ativa. 2, quanto tempo essa carga demora para sair de um lado e para o outro, para atravessar aquela região. É isso que eu preciso saber, tá? E aí, lembra aqui, tá? Opa. A carga no capacitor e a região ativa é uma das placas do capacitor. Então, Q é igual a C vezes o V, tá? E se eu fizer a derivada dos dois lados, derivada no tempo, tá? Eu vou poder escrever aqui a corrente, que é dQ dt, vai ser igual a vou chamar aqui de C. Deixa eu melhorar isso aqui. Não vou fazer assim, não, peraí. Peraí, é isso, tá? Muita atenção, vamos lá. Muita atenção aqui, porque lá na minha nota de aula, agora que eu lembrei aqui, tem uma notação que não fica boa, tá? Que é o seguinte, eu usei a mesma letra para duas coisas diferentes, tá, gente? Então, muita atenção aqui na aula. Agora que eu lembrei aqui que eu preciso chamar atenção aqui. Em todo momento eu uso V para falar de tensão, tá? Voltage. Mas lá na nota de aula eu escrevi a seguinte equação, a primeira equação de todas, tá? Eu falei aqui, I é igual a dQ vezes V. De onde que saiu essa equação aqui, tá? Essa equação aqui saiu lá de trás, quando a gente foi calcular na junção PN, quanto que era a corrente na junção no material semicondutor. Onde esse V aqui é a velocidade das cargas. E aí vocês vão se lembrar que o que eu fiz lá era... Era considerar um material, alguma coisa... Opa, caraca. Peraí que o meu desenho aqui ficou absolutamente esquisito. Era considerar o seguinte. Pegar um material aqui, e aí lembra que a ideia que eu fiz lá para calcular a carga, a corrente, foi pegar um volumezinho num pedacinho de material aqui e observar o que acontecia com isso, quanto de carga atravessava uma linha aqui em 1 segundo. E aí, para calcular isso, eu escolhi o tamanho, essa dimensão aqui, ó, V de velocidade. Eu escolhi a largura da carga ali, ó, para calcular esse volume, numericamente igual à velocidade que as cargas estão se movimentando V, tá? Porque depois eu relacionava esse V, essa dimensão, com o campo, tá? E aí de lá saía essa equação aqui, tudo bem? A corrente tem a ver com a densidade de cargas, que eu tenho disponível num determinado volume, vezes a velocidade dessas cargas, tá? Vou chamar assim de VEL aqui, ó, de velocidade, tá? E aí a segunda coisa que a gente precisa perceber é que do lado de cá, ó, a carga no capacitor, eu posso dividir dos dois lados por uma dimensão espacial
E em vez de falar em carga, falar em densidade de cargas. Afinal, aqui eu tenho densidade de cargas, tá? Então eu quero trazer, ó, esse cara aqui para minha tensão. Então eu posso escrever isso aqui. Essa é outra equação como sendo, ó, dq é igual a c vezes, dc vezes v, onde esse v, eu vou usar um V maiúsculo aqui, que é para diferenciar, porque isso aqui é uma tensão. E aí, em vez de falar em capacitância, eu vou falar em capacitância por metro. Capacitância dividido por uma unidade de área, tá? E aí a ideia básica é, eu sei quanto que é a carga, eu sei quanto que é a densidade de cargas, porque eu conheço essa capacitância, eu sei quanto que é a tensão que eu estou aplicando lá, falta calcular a velocidade, tá? Eu preciso dar um jeito de calcular a velocidade, tudo bem? Na deriva, e aí para calcular essa velocidade aqui, ó, a gente viu que a velocidade das cargas era menos μn vezes o campo, e aí eu escrevi isso aqui como sendo μn para os elétrons, e repare que o que a gente fez lá é movimento de elétrons, tá? Carga negativa, mobilidade vezes dv dx. V é a tensão, x é a distância que está separando as cargas que elas precisam se movimentar, beleza? Então perceba, eu sei quanto que tem que ser a corrente, eu calculei lá atrás, eu consigo dizer quanto que é a densidade de cargas, usando a ideia do capacitor, eu consigo calcular a velocidade sabendo que o mecanismo é de deriva, tá? Nas notas de aula, vocês vão, o que está acontecendo lá? Junta tudo numa equação só, e aí você vai ver que vai chegar nessa equação aqui, ó. I de x, afinal tem derivada do lado de cá, e de x vai ser Cox W VGS menos V de x menos VTH vezes μn vezes dV de x dx, tá? O que é cada termo desse aqui? O Cox é lembra no capacitor de placas paralelas? Lembra que no capacitor de placas paralelas a capacitância era aproximadamente, né? Epsilon vezes a área dividido pela distância, a área de cada placa, tá? O que é esse Cox aí? Cadê mesmo? Deixa eu ver se eu deixar anotado aqui. O Cox é quando eu pego só esse termo aqui, eu vou chamar isso aqui de Cox. É como se eu tivesse pegado a capacitância total e dividido pela área das placas, tá? E por que a gente faz isso? Porque a gente deixa isso independente da geometria do dispositivo. Esse parâmetro aqui, tá? Esse parâmetro aqui, independente da geometria. Eu multiplico pelo W, lembrando que o W era essa dimensão aqui, tá? Falta multiplicar pelo L, que é essa dimensão aqui, tá? O L vai aparecer já. Mas estou multiplicando pelo W, porque aí eu tenho o DC aqui, ó. Beleza? VGS é a tensão que eu estou colocando. VGS é a tensão que eu estou aplicando. Eu estou calculando a diferença entre o que tem na porta com relação ao que tem na fonte, usando a tensão VS de referência. Então, eu vou calcular quanto que é a diferença de tensão que tem esses dois pontos, tá? VG menos VS. É chamado de VGS. Eu preciso descontar a tensão... Por que não está escrevendo? Eu preciso descontar a tensão VT. Porque toda a tensão que eu coloco lá abaixo do VT ainda não forma canal. Não tem carga lá para eu calcular, tá? Então, eu preciso descontar essa tensão VT e considerar só a tensão líquida que sobrou acima do VT. Por isso que eu descontei esse VTH do lado de cá. E esse VX aqui, de onde apareceu? Perceba um negócio aqui. Na estrutura, tá? Do lado de cá eu estou colocando a tensão VD. Do lado de cá eu estou colocando uma tensão, vou chamar só de 0 aqui, tá? Que é a tensão de referência. De onde que vem aquele VX? Perceba que é o seguinte.
quanto que é a tensão que eu tenho neste ponto específico aqui, ó, bem na interface entre ali no dreno, tá? Naquele pontinho lá onde começa o canal, do lado direito, tá? A tensão nesse lugar aqui, ó, é VD, aproximadamente. É muito parecido com a tensão que eu apliquei ali no VD. Quanto que é a tensão do lado de cá do canal? Tá? Na outra ponta do canal. Vai ser aproximadamente 0, que é a tensão que está lá na porta. Ou VS. Ou, na porta não, desculpa, na fonte. Aproximadamente VS, é outra tensão. Isso quer dizer que aqui no meio, repare, ó, o que eu estou interessado é saber. Eu tenho VG do lado de cá. Eu quero saber quanto que é a diferença de tensão para eu saber o campo, porque é o campo que me diz quanto de carga acumulou. Do lado de cá eu tenho a tensão VG menos 0. VG. Para o lado de cá eu tenho outra tensão. Eu tenho VG menos VD. E o campo tem a ver com essa outra diferença. Então perceba uma coisa. Do lado esquerdo aqui, ó, o campo é mais intenso. Deixa eu desenhar de vermelho. Do lado de cá do dispositivo, o campo é mais intenso do que do lado de cá. Porque a tensão, a diferença potencial ali do lado esquerdo é maior do que do lado direito. Simplesmente porque eu coloquei tensões diferentes lá, tá? Eu preciso considerar isso na conta, porque o que eu estou fazendo ali naquela conta é calcular num ponto X aqui qualquer. Deixa eu desenhar aqui no eixo. Num ponto X aqui qualquer, quanto que é a tensão que aparece lá, tá? Aqui no meio, quanto que é a tensão que eu tenho lá? Porque essa tensão vai me dizer quanto de carga eu tenho aqui nesse ponto, tá? Eu não sei dizer, em primeira aproximação, quanto que é, mas eu preciso descontar alguma coisa, porque a tensão começou VGS lá, a maior tensão que eu tenho, tá? E ela foi diminuindo. Então, eu formei uma tensão aqui, uma função Vx aqui, que eu não sei dizer quanto que é, tá? E eu vou considerar que ela é linear. Tudo bem? É só isso que eu vou fazer, tá? Inclusive, pode ser que não seja linear, tá? Mas, na primeira aproximação que a gente vai fazer é linear. A mobilidade veio daqui, esse termo todo veio do campo elétrico. Veio para dizer quanto que é o campo elétrico. Tudo bem? Então, essa equação... Diga, quem está falando comigo? Eu, Eduardo. Diga, filho. Só uma dúvida rapidinha. Esses dois últimas partes da fórmula vieram na velocidade, né? Pelo que você falou. Isso. Então, aí na fórmula da velocidade mesmo, o menos sumiu porque você trocou para o sentido convencional da corrente? Exatamente. Ah, beleza. Esse menos aqui vem do sentido do campo, né? Ó, a carga anda no sentido contrário do campo, por isso que apareceu esse menos. Não, eu imaginei que sim, mas é porque você só colocou igual e o menos sumiu. Aí ué. Mas o campo lá é menos dV dx, né? Aí o menos cortou com menos. Ah, então não é o sentido convencional da corrente, é porque o campo está com sinal negativo também. Aí ficou menos com menos. Isso. Tá. Tudo bem? Mas é um detalhe aqui só. A gente viu isso aqui para trás. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é o MN, não precisa de muita explicação. E isso aqui é o campo, tá? Esses aí são os termos. Lá na nota de aula tá bem passo a passo, tá? O que eu tô tentando explicar para vocês de onde que aparece cada termo. Lá a conta lá, vocês vão acompanhando lá. Tudo bem? Aí perceba, isso aqui é uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial dv de x lá, ó, tá? Então o que a gente vai fazer? E esse aí é o passo final lá da conta, tá? Vou fazer integral dos dois lados para assumir com esses diferenciais aí, tá? Então vou fazer integral aqui, tá? Eu preciso delimitar os limites de integração, tá? Essa aqui é a questão. Repare que os matemáticos não podem me ouvir falando isso, tá? Mas aqui é engenharia. É como se eu estivesse pegando esse dx, levando para o lado direito, e eu vou fazer integral aqui em x, e do lado levando para o lado esquerdo, e do lado direito vai sobrar esse dv aqui em cima, e aí eu vou fazer integral na tensão. Então, do lado esquerdo eu estou integrando na dimensão do espaço, do lado direito eu estou integrando na dimensão da tensão. Tudo bem? O que quer dizer isso? Se eu chamar aqui, ó, de 0
aqui no espaço vai ser o tamanho L. Foi assim que a gente chamou ali atrás. E aí eu vou fazer essa integral aqui, ó, de x igual a 0 até x igual a L, que é no espaço. Opa. Na dimensão da tensão, eu preciso dizer quanto que é a tensão nesse ponto 0 aqui, quanto que é a tensão nesse ponto L, tá? E aí perceba, por isso que eu fiz esse desenho. Nesse ponto 0, a tensão é VG menos 0. Menos VS aqui, né? Vou chamar aqui de VS. Podia ser uma tensão arbitrária aqui, tá? VS. VGS. Do lado de cá, ó, a tensão é VG menos VD. Tudo bem? Então, é outra tensão, tá? Então, vou marcar isso aqui. Vou considerar que meu VS é 0, por referência, só porque eu escolhi, tá? Então, vou integrar aqui, ó, de V igual a 0 até V igual a VDS. Tudo bem? É assim que a gente delimita lá as tensões. Aí faz a conta. Lá na nota de aula tá bem certinha, tá? E aí a gente vai chegar na seguinte equação. E aí eu gostaria de observar ela com vocês para fechar a aula. E aí na aula que vem a gente finaliza o seguinte. Vamos lá. Você vai chegar na seguinte expressão. ID igual a μn, a mobilidade dos elétrons, vezes o COX. E aí lembrando que o COX é o epsilon dividido pelo TOX. TOX é a espessura do óxido, é a espessura do isolante que eu coloquei lá no transistor. O epsilon é a constante dielétrica do material isolante que tem ali no meio. Se eu mudar o material, muda esse cara, tá? Mas para todos os efeitos, o cara que vai fabricar isso fala para mim quanto que é esse COX. Ele fala para mim, tá? Vezes o W, que é a largura, a largura do dispositivo. Lembra, é a dimensão entrando na tela, tá? Dividido pelo L, dividido pelo comprimento da região ativa, tá? E aí vejam lá na conta de onde que aparece isso aqui, vezes uma tensão que é VGS menos VTH, que eu vou dar nome para essa tensão aqui, porque essa quantidade de VGS menos VTH, ela aparece em todas as equações que tem a ver com transistor MOS. Por isso que vocês vão ver vários livros dando nome para ela, tá? Vocês vão ver isso aqui sendo chamado de tensão de overdrive. Overdrive voltage, tá? VGS menos VTH. A tensão que eu botei lá de controle menos a tensão de limiar. Isso aqui multiplicado por VDS, que a tensão... Deixa eu desenhar aqui. Essa aqui é a tensão VGS, essa aqui é a tensão VDS, tá? Menos VDS ao quadrado dividido por 2. Por isso que eu falei para vocês que ia ser bem não linear, tá? Aparece um termo quadrático aí, tá? Aparece um termo quadrático, tudo bem? Primeira coisa que eu gostaria de que vocês percebessem é o seguinte. Tenho duas tensões. Eu tenho uma função, que é essa corrente aqui, ó, ID, e eu tenho duas tensões. Vou marcar elas aqui, ó. Eu tenho a tensão VGS e eu tenho a tensão VDS. Ou seja, isso aqui é uma função de duas variáveis, tá? Então, se eu fosse olhar o gráfico desse negócio aqui, eu precisaria fazer alguma coisa que vocês fizeram lá em cálculo 3, tá? Um gráfico onde eu tenho de entradas VGS, VDS, e eu tenho nas saídas aqui, ó, o ID. Então, repare que o gráfico disso aqui, se eu fosse fazer o gráfico, é uma superfície. Tá? É uma superfície aí nesse espaço tridimensional agora, tá? Dessas três coisas. Só que fazer isso é complicado. Olhar desse jeito é complicado, tá? Então, eu vou seguir uma ideia que é exatamente o que vocês fizeram em cálculo 3. Quando você calcula a derivada parcial, o que você está fazendo? Tá? Você está escolhendo uma direção aqui na entrada e falando, eu vou olhar o que acontece nessa direção. E eu vou escolher duas direções aqui para analisar, que são as duas clássicas, que são as meio óbvias, tá? Eu vou escolher uma direção, ó, que é na direção do VGS, e aí eu vou querer fazer um gráfico que é VGS por ID. Eu quero olhar o que acontece nessa relação. E eu vou escolher depois, separado, tá?
E quando eu faço, ó, VGS tá mexendo, o VDS tá constante. Lembra que era isso que você fazia em cálculo? E depois, numa segunda análise, eu quero escolher outra direção, que é a direção do VDS com ID. E aí, repare que é outro gráfico bidimensional e eu vou olhar as duas coisas separadas. Tá? Então, a gente vai começar a olhar as coisas separadas aqui, analisar o que o VGS faz com a corrente, o que o VDS faz com a corrente. Tudo bem? Separar as coisas. Tá? Separar. Porque senão fica complicado demais. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você plotar um gráfico aqui que é, deixa eu ver, esse gráfico aqui, ó. Aliás, deixa eu desenhar aqui, porque aqui está a equação. Se você fizer o gráfico VGS por ID, considerando que o VDS é uma constante, tá? Perceba, eu tenho... Isso aqui tá... Peraí que isso aqui tá errado, né? Não tá errado, é porque eu estou fazendo o gráfico que não é o que eu quero. Eu quero o VDS. VDS. Porque, olha só, por que eu vou escolher o VDS para começar? Porque corrente ID e tensão VDS são correntes e tensões no mesmo par de terminais. Era isso que a gente fazia quando a gente analisava um resistor, quando a gente fazia o curveio do resistor, do capacitor e tal. Tem um par de terminais, eu pego a tensão e a corrente no mesmo par de terminais. Vamos olhar isso primeiro. Se eu olhar isso aqui, repare que, do ponto de vista aqui, ó, do VDS, é um polinômio, segunda ordem, então a parábola é negativo aqui, ó, o coeficiente, então é concavidade para baixo. E quando o VDS é zero, aqui dá zero, tudo isso dá zero, a corrente dá zero, então passa pela origem. Tá? Então, se eu fizer o gráfico disso aqui, é alguma coisa assim, ó. Parábola, concavidade para baixo, passando pelo zero. Alguma coisa assim, certo? Vamos só até aqui. E aí, repara uma coisa. Parece com um resistor. Parece com um resistor. Não estou dizendo que é. Estou dizendo que parece com um resistor. Tá? Considerando que esse VGS aqui é maior do que o VT. Tá? VGS maior do que o VT. A gente viu que se o VGS for menor do que o VT, a corrente é zero. Não aparece corrente nenhuma. Tá? Mas se ele for maior que o VT, vai ter esse comportamento. Então, repara um negócio aqui. Ó. Primeira coisa que eu gostaria que vocês separassem. Para tensões VDS baixas, para tensões VDS pequenas, essa coisa é muito parecida com uma reta passando pelo zero. Ou seja, isso aqui é muito parecido com um resistor. Opa! Muito parecido com um resistor, nessa faixa aqui. E em várias situações, quando a gente perceber que esse VDS, a tensão, é uma tensão baixa, tá? A gente vai trocar o transistor inteiro por um resistor equivalente. E a gente vai calcular aí quanto que é a resistência depois. Vai trocar tudo por um resistor. Porque é muito mais fácil de analisar um resistor do que essa coisa não linear. Tudo bem? Quanto maior a tensão VDS, mais não linear eu vou ficando. Tá? Mais eu vou errando na hora de falar que isso é um resistor. E pior, olha uma coisa muito estranha que está acontecendo aqui, que eu vou desenhar agora de azul. Se eu continuar aumentando o VDS, o que essa equação está me falando, tá? Ela está me falando que isso aqui vai ser assim, né? Parábola com concavidade para baixo. E aí, repare, nessa região azul que eu estou desenhando para vocês, o que eu estou falando aqui, eu tenho uma coisa aqui, onde eu aumento a tensão e a corrente diminui. Eu tenho uma coisa que eu pego o par de terminais, eu aumento a tensão e a corrente diminui. Claramente o que eu estou falando aqui para vocês é que, se isso tiver certo, essa coisa se comporta como se fosse uma resistência negativa. Tá? É como se fosse uma resistência negativa. E aí, sinal de alerta, o que eu falei para vocês lá atrás. Resistência negativa é uma coisa possível. Mas sempre que você vê resistência negativa, alerta. Alguma coisa está errada. Tá? Normalmente alguma coisa está errada. Tudo bem? Na aula que vem a gente vai ver o que é que está errado nessa conta que a gente fez aqui e vai consertar a conta. Beleza? Para poder chegar no modelo final. Um modelo que
funciona para essa parte da direita. Vou mostrar para vocês o que está errado aqui, por que essa equação não funciona naquela região azul e o que a gente tem que fazer para ajustar ela, para ela passar a funcionar naquela região azul. Tudo bem, gente? E aí a gente, na aula que vem, já começa a falar da física do transtorno MOS. Da física do transtorno bipolar. Alguma dúvida até aqui, gente? Recomendo fortemente, tá? Todo mundo. Pega as notas de aula e acompanha esse passo a passo aqui, ó, da continha lá, o passo a passo, tá lá bonitinho, um por um, com a análise da dimensão de tudo marcado lá, com várias cores lá, tá? Deem uma olhada. Não precisa decorar aquilo, tá? É mais para vocês entenderem de onde é que estão saindo as coisas, de onde é que estão saindo os termos, e entender bem como é que aconteceu isso, tá? Mas o que a gente vai usar é essa equação aqui e a segunda equação que é a ajustada dessa. Diga lá, Eduardo. Eu não sei se tem na nota de aula, mas eu fiquei um pouco curioso sobre se você derivar igual a zero, aquele ponto crítico ele dá quanto? Esse ponto de máximo aqui? É. Esse ponto aqui, certo? Aham. Quanto é que dá? Dá VGS menos VT, não dá? Eu não sei, pô. Uai, faz derivada aí, você sabe fazer derivada. Ó. Isso aqui você vai fazer derivada em relação ao VDS, né? Isso é constante, isso aqui tudo é constante. Isso aqui é constante. Você vai derivar uma equação de segunda ordem, você sabe fazer essa derivada. Derivada da soma é a soma das derivadas. Faz isso igual a zero. Você vai calcular, você vai ver, tá? Vou te dar o resultado. VGS menos VTH. Esse ponto aqui é igual a VGS menos VTH. É um ponto de fato crítico. E aí você já me foi adiantando na próxima aula, tá? O que a gente vai começar é, já que é nesse ponto onde as coisas começam a ficar estranhas, vamos voltar o que a gente vai fazer é isso. A gente vai voltar aqui na física, nessa física aqui, e vai ver o que está acontecendo quando essa tensão aqui é igual a VGS menos VTH. É isso que a gente vai começar a olhar. O que está acontecendo aqui que ficou estranho? Tá? É aí que a gente vai começar na aula que vem. Entendi. Tudo bem? Mas isso foi uma boa pergunta. Sei que você tá atento aí na parada, tá? E repare, tá? Olha lá a coincidência acontecendo lá, ó. Isso aqui vai ser uma tensão, não é só uma tensão boboca que aparece aqui. É uma tensão que define uma mudança de regime dentro do circuito, tá? Dentro aqui no contexto do transistor. Eu vou ter um primeiro regime, que é esse que está aqui, que eu vou dar um nome para ele na hora que vem. E eu vou ter um segundo regime que começa a aparecer no lugar dessa linha azul aí que a gente fez. Um regime bem diferente desse. É polarizado versus reversamente polarizado, né? É, mais ou menos. Na aula que vem a gente discute, tudo bem? Mas vai pensando no que acontece. É uma boa coisa para se pensar. Gil. Diga, filho. Você tinha falado da relação do VGS e do VTH, né? Do VG, na verdade. E se aproximou ali na curva do ID VDS no gráfico como um resistor para baixas tensões. Essas baixas tensões são quando o VG for acima do VTH, certo? Sempre, ó, tudo que eu tô falando aqui nessa equação é sempre considerando que o VG tá maior do que o VTH. Por quê? Porque a gente viu aqui atrás, lembra aqui, ó, para trás, aqui, ó, para trás, aqui, ó, quando a tensão VG é positiva, mas está abaixo do VTH, a corrente é zero. Aqui, ela aqui, ó. A corrente é zero. Sim. Quando a tensão VGS está negativa, a corrente é zero. Então, o VTH fala para mim, tô abaixo do VTH, no VG, não tem conversa. É corrente zero. Não vou nem calcular nada. Quando eu tô acima do VTH, aí eu tenho alguma conversa um pouco mais complicada. Tá? Diga lá. Naquele último slide, você considera um resistor e está fazendo aquela reta passando pelo zero. Esse zero ali, ele vai passar pelo zero mesmo considerando o VTH, porque você falou baixas tensões, mas tensões acima do VTH. Então, o ID igual a zero ali ainda seria acima do VTH. No gráfico. Calma, vamos por partes. Repara que esse gráfico que eu desenhei é VDS por ID, certo? Isso quer dizer gráfico que... já está considerando o VTH acima de zero. Sim, né? Calma, eu estou considerando que o VGS é uma constante e é maior do que o VTH. E aí isso aqui, ó, esse termo vai virar um número. Que número que é, não sei, mas é um número positivo, né? Não, tranquilo. Tudo bem? E aí eu estou olhando o que acontece com o VDS. Quando o VDS é meu X. Tá? E aí eu olhei que é
equação de polinômio, tá vendo? Ó, polinômio, segunda ordem. Então é parábola. Esse termo aqui, ó, a constante que multiplica o termo de segunda ordem é negativo, então é com cavidade para baixo. Uhum. E eu observei que quando o VDS é zero, a corrente deu zero, porque tudo só calcular. Bota zero aqui, bota zero aqui. Zero vezes qualquer coisa dá zero, menos zero dá zero, vezes zero, vezes alguma coisa qualquer aqui dá zero. Por isso que passa pela origem. Não, tranquilo. Minha dúvida principal era só esse zero do gráfico, se ele já estaria considerando o VTH acima de zero, mas tá, no caso, porque tá na equação, né? Beleza. E na aula que vem eu vou escrever a tabelinha com tudo, que no final das contas você vai tirar um print e vai carregar para o resto da vida a tabelinha que eu vou fazer. Tranquilo, valeu. Diga lá, João. Professor, é o seguinte, o VDS tem alguma relação com o VGS? Porque você separou, né? Mas então eles seriam independentes ou eles podem Eles são ter alguma independentes. Eu relação? controlo os dois de maneira independente, tá? Perfeito. Uhum. Eu tô lá no circuito, eu tenho controle sobre VDS e eu tenho controle sobre VGS. Eu controlo as duas coisas. Eu vou tentar melhorar um pouquinho, tá? Eu posso vir aqui e colocar o VDS do jeito que eu quiser e o VGS do jeito que eu quiser. Fazendo o seguinte, ó. Boto uma fonte aqui, controlei o VGS, controlei o VDS. Tá? Eu controlo essa parada. Só que normalmente, aí é o que eu vou mostrar para vocês fazendo circuitos. Nos circuitos úteis, pra gente, normalmente eu controlo o VGS para tentar controlar o ID. Essa corrente aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês, adiantando aqui a aula que vem, que seria a grande surpresa, eu vou mostrar para vocês que existe uma situação onde eu coloco um determinado VGS e aquele ID, do lado de lá, o ID vira uma fonte de corrente. E aí, quando é fonte de corrente, quer dizer o seguinte, eu escolho a corrente. Mas se eu escolho a corrente, eu passo a não controlar a tensão. Então, na maioria das situações, a gente não controla isso aqui, ó. A gente controla a corrente por meio do VGS. Vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Ok, Tá professor. bom? Mas a gente escolhe tudo aqui. No circuito a gente escolhe tudo, tá? Beleza, gente? Acho que é isso, né? Valeu. Bom, que dia hoje? É terça, né? Então, boa semana para vocês. Na quinta-feira, a gente fecha esse assunto aqui de transtormose e parte para a análise do transtorno bipolar. Para na semana que vem, começar a usar esses caras para fazer amplificadores. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Se cuidem, hein? Professor, Oi, diga lá. tem como eu tirar aquela dúvida que eu mandei a mensagem